que a gente tenha um ótimo curso. A Fernanda vai dar algumas explicações sobre o curso, as datas, vocês já receberam no folder, mas hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre isso. Vamos lá. Bom, Vânia, vai me orientando porque eu não estou vendo mais o chat, tá? Agora eu só estou vendo a tela aqui com a apresentação, não consigo mais ver todo mundo. Isso é o complicador disso, você fica falando com uma tela, né? Isso, já estou aqui angustiada, né? Quem me conhece sabe que eu já estou quase buscando minha Ritalina. Gente, bom dia. Não estou vendo vocês agora. Deixa eu tirar isso aqui para eu poder ver. Gente, peraí, não vai funcionar. Não vou conseguir falar com essa tela sozinha aqui, não. Agora eu estou vendo pessoas, tá bom. Bom dia. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, nesse grupo grandão, que agora eu estou vendo que está com 28, né? Eu andei dando uma fuçadinha aqui no chat para ver que tem bastante gente de várias regiões, né? De Duque de Caxias até em peso aqui. A Renata trouxe todo mundo de Duque de Caxias, né, Rê? Coisa boa. Então, a gente vem compartilhando os nossos estudos, nossas pesquisas, da melhor maneira que a gente consegue, e para isso a gente pensou esse curso de extensão por uma demanda, não foi, professora Vânia, do próprio curso da pedagogia, não foi? Isso, foi uma demanda do curso. As alunas do curso da pedagogia estavam sentindo essa falta desse estudo mais aprofundado da questão do sistema de numeração, mas para além do sistema, pensando na questão da construção do conceito de número, dessas ideias, né, de como que uma criança, como é que ela mobiliza conhecimentos para desenvolver esse senso numérico que a gente tanto almeja que eles desenvolvam, né? Então, nós pensamos o curso, a programação do curso nessa perspectiva, considerando as intervenções didáticas que a gente pode promover nesse processo. E aí, eu agora vou compartilhar, vou ampliar para vocês poderem visualizar melhor a tela, e eu vou perder o chat, Vânia. Então, se tiver alguma pergunta, vocês me passem para eu... aciona o áudio aí e fala comigo, porque eu não vou conseguir mais olhar, tá bom? Eu posso fazer na mediação também do... Quem não quiser acionar seu próprio áudio, pode ir escrevendo, né? Eu estou insistindo com a escrita, porque aí facilita o nosso registro do curso, né? Facilita para a gente ir acompanhando o processo de aprendizagem, de dúvida de vocês. Tá, então todo mundo... Vocês veem a tela aí, Vânia? Tá vendo direitinho? Sim. Sim? Então tá bom. Sim, a gente está vendo, tá ótimo. Que bom. Tá legível, né? Eu vou passar rapidamente aqui pelo slide do grupo, só para a gente saber... Não, só um pouquinho, deixa só um pouquinho ali a anterior. Então, essa foto que a Fernanda colocou é lá da FFP, mas essa parte aí é aonde a gente almoça, ali embaixo, né, geralmente, e em cima é a biblioteca, para quem não conhece a FFP. Que saudade aí, né? Essa foto me traz muitas lembranças, porque eu sou de uma geração da FFP, que esse prédio chamava-se Palácio de Cristal. Quem é da década de 90, para de fazer conta, gente. Quem é da década de 90, que frequentou a FFP nessa época, sabe que ali era o Palácio de Cristal, funcionava a biblioteca em cima, e embaixo era só um espaço de circulação, de interação das pessoas. E essa foto é uma foto muito bonita. Eu gosto muito dela. Então, nosso grupo Trivértice, ele é coordenado pela professora Vânia, que é a nossa orientadora, né, de todos nós aí que fazemos parte desse grupo, alguns como doutorandos, outros como mestrando e outros como bolsistas da graduação em pedagogia, que é o caso da Alessandra, que é a nossa organizadora geral aqui de todas as ações do Trivértice passam pelas mãozinhas da Alessandra, que cuida disso com muito carinho, com muita atenção. E a Rafaela, que hoje acho que ela não está aqui, né, Rafa? Mas ela também é do nosso grupo. E temos aí as professoras que já são mestres, né? Que é a professora Adriana, a Roseli e a Silvana. E as mestrandas que começaram
a Letícia, que já estava no nosso grupo, que já está desde o ano passado, que começou o mestrado antes, termina agora no final desse ano. E temos as mestrandas que entraram agora, que é a Angelina, a Gisele, a Renata, eu como doutoranda, e a gente compõe esse grupo que também está contando nos últimos, atualmente, né, a gente está contando com a colaboração de alguns graduandos da pedagogia, da FFP, e professores de educação básica que vêm contribuir também com esse grupo. Então, é um grupo que não é um grupo acadêmico fechado, só voltado para a sua pesquisa. Pelo contrário, é um grupo que está olhando para as escolas, olhando para a educação pública, né, de um modo geral, mas pensando nessas ações didáticas, nessas ações da formação dos professores e da educação matemática. Esse é o nosso foco. E o que nós vamos fazer, então, nesses 7 encontros, né? Eu acho que vocês já sabem que nós temos 7 encontros, que vão terminar lá em outubro, iníciozinho de outubro. Então, nesse curso, a ideia é a gente promover várias discussões e reflexões sobre como a criança constrói o seu conhecimento numérico e que aspectos cognitivos estão envolvidos nessa construção. Para além dessa questão de a criança sabe contar, ela lê, ela escreve, pronto, passa para o próximo nível, né? Então, nós vamos nos debruçar sobre as hipóteses que as crianças colocam em relação à leitura, à escrita, à comparação de números. Nós vamos também conhecer recursos e estratégias que vão permitir à criança avançar nessas hipóteses e também compreender as características do sistema de numeração decimal. Então, o curso, apesar de ser curto, nós planejamos ele de modo que a gente comece olhando para esse iniciozinho da criança, que começa ali na educação infantil, e ele vai culminar lá no 5º, 6º ano. No 5º e no 6º que as crianças começam a consolidar esses conhecimentos sobre o sistema de numeração. Então, apesar de ser um curso curto, né, de encontros, são 7 encontros, mas serão 7 encontros muito intensos e muito produtivos para a gente conseguir dar conta desse percurso que a criança faz, né? Nós vamos fazer aí uns 5, 6 anos de vida da criança em 7 encontros. A ideia é essa, né? O curso tem a duração de 30 horas, que vão ser distribuídas em atividades síncronas e assíncronas, como é o caso hoje, a gente está junto aqui nesse momento. Essas atividades síncronas vão acontecer sempre às quintas-feiras, de 9 às 11. E aí vai ter o que for assíncrono, a gente vai orientando ao final de cada encontro. Não vai ser nada que exija muito de vocês, mas a gente vai pedir algumas pequenas tarefas mais de reflexão para a gente conseguir avançar a cada encontro, para que a gente não pegue o conteúdo ou o assunto sem ter muita ideia. Então, hoje, no final do nosso encontro, a gente vai propor algumas reflexões para vocês que vão ser retomadas e ampliadas nos encontros seguintes. E assim a gente segue até o último encontro. O nosso foco, pessoal, tem algum professor aqui, Vânia? Só tem professoras? Olha, por enquanto, só apareceram mulheres. Ah, tá, né? Porque eu ia falar meninas, enquanto, e aí eu me lembrei, eu falei, eu ia falar, se tiver só um rapaz e a gente for a maioria, nós vamos falar meninas. Nós não vamos usar o português correto na gravação. O que eu posso fazer, né, gente? Como diz o meu marido, as mulheres vão dominar o mundo mesmo, então tá tudo certo. Bom, então o nosso foco é proporcionar a vocês, então, tudo isso, toda essa reflexão, não vai vir de modo falado como está sendo agora. Eu estou explicando o curso só. Depois vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer algumas discussões, algumas vivências e intervenções nas quais vão garantir esses saberes que estão relacionados ao trabalho com números até chegar lá no sistema de numeração decimal. Então, professoras de 4º e 5º ano, aguardem. A gente chega lá. Então, nossos objetivos... na hora de pensar os objetivos para o curso, primeiro a gente partiu da demanda que nós recebemos, né? Da necessidade das alunas da pedagogia, e pensamos também nas professoras que viriam participar desse curso. Então, tudo que for proposto nesse curso
vai contribuir, ou a gente pretende que contribua, para que vocês reflitam sobre como a criança constrói o conceito de número. Percebam que eu estou falando desde o início em a criança constrói o conceito de número. Então, nós não vamos dar o conceito de número, porque ele não tem como ser dado. Já estou dando pistas aí do que vem pela frente. Para que vocês compreendam esses aspectos cognitivos, compreendam que as crianças elaboram hipóteses, sim, a respeito de leitura, escrita e comparação de números, que não é uma coisa que vem da escola, elas já chegam muitas vezes tendo hipóteses próprias. Que vocês analisem estratégias de sondagem para leitura, escrita e comparação de números. Que vocês comparem as estratégias nas quais as hipóteses dos alunos sejam confrontadas, de modo que eles avancem nesse conhecimento, nessa habilidade. Que vocês também diferenciem as características específicas do sistema de numeração decimal em relação a outros sistemas, e que vocês elaborem propostas de intervenção. Porque, ao final, o que a gente quer é isso, né? O que eu posso? Então, tudo bem, agora eu já refleti, já compreendi, já analisei, já comparei, agora eu preciso elaborar alguma coisa. Então, tem uma tarefinha assim lá no final, mas é uma elaboração que vocês vão estar com repertório para conseguir dar conta dessa elaboração, tá bom? E o nosso cronograma, então, é o nosso encontro de hoje, dia 13, né? Aí nós temos uma pausa na semana que vem, por conta das férias da professora Vânia, e a gente quer muito ela presente nesses encontros, e a gente só volta no dia 27, então, nós vamos dar alguns dias aí para vocês, dia 27 a gente retorna e segue direto, aí vai até o início de outubro, até o dia 1º de outubro, tá bom? Sempre de 9 às 11. Bom, e aí, para a gente começar esse encontro, quando nós estávamos pensando nesse encontro, nesse primeiro encontro, a ideia era trazer o conteúdo que a gente planejou, mas de modo que vocês pudessem fazer já alguma relação com a prática de vocês. Pelo que eu percebi, a Ivânia pode me ajudar, a maioria das pessoas, dos participantes aqui, das meninas, são professoras da educação básica, né? São professoras que atuam na educação básica. Então, vocês vão se reconhecer ou reconhecer um pouco do que a gente vai trazer aqui agora. Por isso, a ideia de fazer essa análise teórica a partir de uma situação, de um contexto de prática, tá bom? E aí a gente chamou isso de Quem Conta um Conto, conexões entre a matemática e a literatura infantil. Eu queria saber, Vânia, veja aí no chat para mim se as meninas conhecem a história do Camilão Comilão. Veja se muita gente... todo mundo aí dá um okzinho se conhece ou não, para eu ter uma ideia, para eu poder avançar nessa contação de histórias aqui. Vou dar um minutinho se manifestar. Olha, falaram que sim. 1, 2, 3, 4. 4 que não. E as, 5 não. Então, mais uma coisa, então, Vânia. Quem já conhece de leitura ou conhece porque já trabalhou com o Camilão na sua sala de aula? Isso é importante para mim também. Isso. Então, está ganhando não, por leitura só. Por leitura só. É porque leitura. É muito bom. É bom quando vocês conhecem, mas é muito bom quando vocês não trabalharam ainda, porque é tão gostosa. Esse livro é uma delícia de trabalhar com as crianças. Vocês vão ver como é bom. Bom, então eu vou começar contando para vocês. A Ana Maria Machado, ela é uma excelente escritora, né? Então, com certeza faz parte da biblioteca de muitas escolas, né? Sim, aqui. Com certeza. E assim, eu vou contar para vocês essa história, mas eu já vou adiantar para vocês que essa história está sendo contada a partir de uma prática com uma professora com a sua turminha de infantil 5, de crianças de 5 a 6 anos, então, portanto, da educação infantil, e ela começou a proposta contando essa história para as crianças. E eu preciso contar para vocês, porque se eu contar o relato para vocês, sem contar a história, não vai fazer muito sentido, porque vocês não vão vivenciar isso. Então, a primeira vivência vai ser agora, a gente ouvir a história do Camilão Comilão. E eu vou começar da forma como a professora Tamires, que é a professora que eu acompanhei nessa época, isso foi em 2017,
E ela começou mostrando o livro para as crianças e perguntando para eles, gente, por que será o nome? Ela leu para eles, porque eles não liam ainda, né? E ela disse, olha, essa é a história do Camilão ou Comilão. E aí ela perguntou para eles por que será que esse livro se chama Camilão ou Comilão. E aí eu estava acompanhando, eu acompanhei a professora nesse processo todinho, de todas as aulas que ela fez com Camilão, Comilão, eu acompanhei, registrei, participei de algumas intervenções em alguns momentos, mas ela que conduziu as atividades com as crianças, inclusive a leitura. E aí ela perguntou para eles, eles disseram, é Camilão porque ele é grande, porque ele é gordo, e é Comilão porque tem um monte de comida na capa do livro, tem uma melancia que é enorme, então por isso que ele é o Comilão. Ela só para também fazer essa transposição aí, ela fez uma parceria entre matemática e língua portuguesa, tá? Nesse processo aqui. Ela explorou bastante o livro, não só do ponto de vista da matemática, mas também da linguagem. Então, Camilão, Comilão, essa é uma foto do Camilão descansando, e aí as crianças ficaram mais alvoroçadas, porque viram que estava cheio de comida no chão, e enfim, como é que joga comida no chão, porque por isso que ele é um porco, e aí vem aquele estereótipo do porco, né? E ela foi discutindo isso tudo com eles. E aí começa a história. Camilo era um leitão, um porco grande, o Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito guloso. Um comilão esse Camilão. Mas não queria saber de trabalhar para ganhar comida. Preferia comer cada dia em casa de um amigo. Ou então, pedia uma comidinha aos outros. Ninguém se incomodava, porque todos gostavam dele. E achavam graça naquela gulodice, que não fazia mal a ninguém, só mesmo ao Camilão. Um dia, Camilão saiu de casa com uma cesta vazia. No fundo, só um guardanapo. E na roça do seu Manduca, encontrou o cachorro fiel. Bom dia, amigo. Que é que você está fazendo? Trabalhando, tomando conta destas melancias. Puxa, quanta melancia! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar uma? Está bem, uma só não faz falta. Tome. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia e o guardanapo por cima. E encontrou o burro Joca, puxando uma carroça. Bom dia, amigo. Que é que você está fazendo? Trabalhando, levando essas abóboras para o mercado. Puxa, quanta abóbora! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar umas? Está bem. Tome duas. Não vão fazer falta. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia e duas abóboras, e o guardanapo por cima. E encontrou a vaca mimosa lá no curral. Bom dia, amiga. Que é que você está fazendo? Trabalhando, fazendo manteiga, queijo, requeijão. Puxa, quanta coisa! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem. Tome 3 queijos e 4 litros de leite. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite. Por cima, o guardanapo. E encontrou a galinha Kiki na porta do galinheiro. A mesma conversa, o mesmo pedido. Kiki gritou lá para dentro: meus filhos, seu Camilo quer milho. Gente, nesse momento, a Tamires ia seguir contando a história e algumas crianças falaram assim: eu já sei, Pro, ele vai ganhar 5 espigas, 5 milhos, eles falaram, não falam espiga não. Eles vão ganhar 5 milhos. Aí a Tamires me olhou e eu só falei, segue. Aí ela falou: como é que vocês sabem que ela vai ganhar, que o Camilão vai ganhar 5 milhos? Aí eles: por quê?
Eles ganharam uma melancia, ele ganhou uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite. Não vou dar mais pistas, não, só vou deixar vocês pensando sobre isso. As crianças comentaram. E ela seguiu a história. E os pintinhos trouxeram 5 espigas de milho para Camilão. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, aí quando ela falou uma melancia, as crianças seguiram com ela contando. Uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e o guardanapo por cima. E encontrou o macaco. Desta vez não foi tão fácil, porque Simão era muito esperto. Mas Camilo tanto pediu que acabou ganhando. Está bem, um cacho inteiro eu não dou, mas tome meia dúzia de bananas. Aí eles assim, o que é meia dúzia, Pro? Aí ela falou assim, o que você acha que é meia dúzia, gente? Aí eles pensaram, aí eles, Pro, se ele ganhou 5 milhos, então meia dúzia é 6? Meia dúzia é 6. Ela não precisou conceituar a dúzia, nem falar que metade de 12 é 6, nada disso. Ela só precisava dessa informação para contar a história. E aí, lá se... Então, 6 bananas, né? Que ele ganhou. Então, a gente subestima as crianças, né? Sim. Mas... Sim, muito. A gente esquece que eles são seres pensantes. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Quando chegou aqui, ela falou assim, agora é com vocês, gente. Aí ela falou, na cesta, aí o coro. Uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e 6 bananas. 5 milhos, eles nunca falavam espiga. 5 milhos e 6 bananas. E o guardanapo por cima, que era o que fechava a cesta, né? E encontrou a abelha Zizi, ocupadíssima, recolhendo pólen. Conversou, pediu e acabou ganhando alguns potes de mel. A Tamires mudou o contexto dela, ela não contava mais quanto era. Ganhando alguns potes de mel. Gente, quantos potes de mel será que o Camilão ganhou? Aí eles começavam. Algumas crianças diziam 7, outras ficavam uma melancia, 2 abóboras, 3, 4, até chegar no 7. 7 potes de mel. Muito bem. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 milhos, 6 bananas, 7 potes de mel e o guardanapo por cima. E encontrou o coelho orelhudo. Acho que agora você adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo. O coelho disse que estava trabalhando e Camilão veio com aquela conversa de dizer que estava com fome, que ia desmaiar e acabou ganhando 8 alfaces e 9 cenouras. Botou tudo dentro da cesta, cobriu com guardanapo e lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta, quantas melancias, gente? E aí eles foram respondendo. 1. Quantas abóboras? 2. E quantos queijos? 3. E litros de leite? 4. E espigas de milho? 5. E quantas bananas mesmo? 6. E quantos potes de mel? 7, muito bem. Mais 8 alfaces e 9 cenouras. Enfim, um monte de comida. Mas ele não estava satisfeito. Encontrou o esquilo. Conversou, pediu, acabou ganhando. E lá se foi Camilão para um lugar sossegado na mata, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas, 7 potes de mel, 8 alfaces, 9 cenouras e mais 10 avelãs que o esquilo deu. Agora, o que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu na mata para comer tudo sozinho? E que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser, a história pode acabar assim. Mas eu acho que isso já aconteceu antes, muitas vezes, até demais. E que desta vez vai acontecer uma coisa diferente. Nesse ponto, Tamires parou a contação e convidou as crianças a criarem um final para essa história. Primeiro a gente fez um coletivo,
Depois ela pediu que cada um criasse o seu final da história. Então, essa é a turminha, parte da turminha, porque tinha outra parte que faltou no dia, porque a gente não conseguiu tirar foto de todo mundo. Mas está aqui um grupo de infantil 5, lá no finalzinho de 2017. E o grupo foi criar. Então, vocês estão vendo que ali está o livro na mão aqui da criança, das duas meninas, né? E um detalhe, a professora não tinha esse livro. Nós baixamos ele da internet, imprimimos, e aí ela encadernou, e ela já encadernou o livro com várias folhas em branco para anexar o final que cada criança ia criar para essa história e outras coisas mais que vem por aí, que eu não posso adiantar. Então, vamos ver. O final da história. Nosso amigo Leitão pode ser guloso, mas todo mundo gosta dele porque divide o que tem. Gente, esse é o final, as crianças fazendo o final da história. Então, a professora tirou as coisas as folhas do livro, pôs no quadro para eles olharem para o Camilão, e cada um foi criando o seu final da história. Essa criança disse o seguinte, o Camilão, o final dela, né? O que aconteceu no final? O Camilão ficou com a barriga tão cheia que até soltou um pum. Coisas de criança de 5 anos, gente. Vamos entender, né? Normal. O Bernardo, essa foi a Letícia que fez essa Lelê, tá ali o nomezinho dela, ó. Foi a Letícia que fez esse final aí. O Bernardo... lindo da Letícia, né? O trabalho da Letícia é todo colorido, né? Tá vendo? Eu botei a setinha vermelha para vocês verem o pum. Vocês viram o pum? É. O risquinho do pum. É. O Bernardo disse que o Camilão vomitou toda a comida. Mas olha como ele vomitou a comida, gente. Inteirinha. A comida voltou. Bom, seguindo. O João Pedro disse que o Camilão juntou toda a comida, botou num avião para levar comida para as pessoas da Síria. Não sei se vocês se lembram, em 2017, nós estávamos no auge, os sírios vindo para o Brasil, vocês lembram disso? Eu cheguei a ter alunos da Síria, alunos sírios, tive acho que uns 4 ou 5 alunos sírios nas escolas que eu trabalhava aqui em Florianópolis, vieram muitos sírios aqui para o sul, e estava muito forte, muito, muito latente, né, nas conversas entre professores e famílias, enfim. E o João Pedro comentou que foi tudo para um avião, então ele desenhou toda a comida na mão do Camilão, e o Camilão, e um avião ali, né, para que ele pudesse colocar a comida para levar para as pessoas que estavam lá na Síria. Olha, no Facebook colocaram assim, que turminha esperta essa? Eles eram mesmo. E aí, a Marcela disse que o Camilão convidou o seu melhor amigo para comer junto com ele. Por isso que ele levou a comida lá para a mata. Acontece que aqui a Larissa e a Isadora, elas perguntaram assim, a gente pode contar de novo? Tá vendo elas com o livrinho na mão aqui? Elas pediram para contar de novo a história. E aí a Tamires fez uma nova rodada onde as crianças contaram a história. Então, elas começaram contando, eles iam passando o livro de mão em mão para que todos pudessem contar, de dupla em dupla. Então, cada duplinha ia contando para... Eles não liam, mas eles sabiam a história agora, né? E contaram. Gente, isso não foi num dia só para lembrar vocês, eu estou condensando aqui. Isso foi um trabalho de quase 2 meses. Foi outubro e novembro. Começou meados de outubro, segunda semana, se eu não me engano, e foi até o finalzinho de novembro. Então, olha o trabalho interdisciplinar dessa professora, mas não é uma forçação de barra, né? Porque a interdisciplinaridade não pode ser forçada, né? Então, assim, a linguagem, a leitura, junto com o trabalho de matemática. Então, esse recontar a história é fundamental para esse processo de 5, 6 anos. Exatamente. Ela estruturar o encadeamento, se apropriar dessa leitura do texto literário, né, esse vocabulário, e o trabalho de matemática que a Fernanda vai contar. Então, assim, é muito importante esse trabalho que a professora está fazendo. Então, o aluno fazer que está lendo, para quem está no processo de 5 anos, é fundamental, né? Eles fazem até com o dedinho, assim, mesmo não sabendo ler
mesmo, de Isso. fato, mas eles fazem, ó, igual a professora leu, eles mostram o livrinho, isso olha, bem assim que eles fundamental. bem assim que eles fazem. Eles viram o livro e ficam com o dedo, eles não estão lendo, mas eles estão contando, ó. Estão seguindo a linha, é exatamente assim. Aí, então, isso, né, assim, só dando um gancho para a língua portuguesa, isso já denota que eles sabem que a nossa língua portuguesa é da esquerda para a direita, que a gente lê o texto e não o desenho. Então, assim, isso são conhecimentos fundamentais. Aqui, ó, isso é um tipo de leitura, só não é decodificação, um comentário da Luciane. Isso mesmo, Luciane. Isso mesmo, exatamente. Isso aí, Luciane, é uma leitura, realmente. E uma ciências, alimentos, que a Rosiane também colocou. Sim. Também pode trabalhar com a questão da alimentação, né? Da questão do... Quem que falou isso, Vânia? Quem que falou da alimentação? Rosiane falou da alimentação. Você já conhece essa situação aqui, então, porque vai acontecer isso também. Vamos chegar lá. Que legal. Então, gente, o que ela fez? Como o foco dela, inicialmente, ela estava preocupada porque ela percebia nas crianças a questão da contagem, da sequência numérica, que eles contavam salteado, que eles contavam esquecendo números, que eles pulavam elementos na hora da contagem. Então, tudo isso ela foi percebendo, e aí nós planejamos. Na época, eu era orientadora na escola. E aí, nessa escola. E aí ela falou, Fê, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Aí ela falou que eu queria uma coisa que fosse mais lúdica, porque ela fazia durante a rotina dela, a contagem de tudo, vai subir escada, sobe contando, vai descer, desce contando, vai para o recreio, vai contando, aquele movimento que a gente conhece, né? Mas ela queria alguma coisa que tivesse mais significado para eles. E aí ela pensou assim, então vamos fazer ela falou assim, bom, então vamos pegar os elementos da história e vamos organizar. Aí ela disse para eles assim, gente, as comidas do Camilão estão todas bagunçadas. Ela reuniu eles em roda, pois ela imprimiu as comidas, uma melancia, 2 abóboras, tudo em pedacinho, e recortou. Ficou aquele monte de figura das comidas misturadas ali no meio da roda. E ela criou umas fichas. Eu não sei se vocês conseguem ver aí nessa trilha que está aí no chão, no tapete, com as crianças. Ela criou uma trilha e ela aproveitou a matemática com a linguagem, e ela pôs os nomes das comidas. Olha como ela avançou, olha como ela foi muito ousada, eu acho, né? Ela pôs os nomes das comidas, os nomes dos números, e ela não pôs o número, ela pôs o nome. E ela pôs as comidas. Então, vamos lá. Melancia. Aí todos pegaram a imagem da melancia. Ok. Onde é que está a palavra melancia? Eu vou falar só dessa parte. Ela fez todas as comidas dessa forma. Melancia. Eles falam assim, melancia é me. Aí, assim, abóbora não pode ser melancia. A palavra abóbora, ela levantou. Essa palavra pode ser melancia? Eles, não. Por que não pode? Porque a abóbora e melancia é com me. Eles não falam nem que era com M, falam que era com me, que é o jeito que começa a palavra. E assim, gente, eles foram completando essa trilha, colocando as frutas, né, e as comidas que o Camilão foi ganhando, eles colocaram na sequência. Então, uma melancia, podem ver aí, eu acho que dá para ver, não dá na foto? 2 dá para ver, sim. 3 queijos, 4 leites, e eles iam testando as palavras para ver se elas... Queijo. Ela explorou um monte essa questão. Ela não se dedicou só à matemática, ela fez um trabalho que foi... Não tinha nem separação. E assim ela foi. Então, essa análise fonológica é fundamental para as crianças, eles estão na turma de 5 anos, e é um uso significativo dessa análise fonológica, né? Não é para treinar, mas é preciso encontrar o nome melancia para fazer essa atividade, e que partiu de um conto, de uma coisa que já fez sentido para a criança, e não é treinar mamemi momu,
né? É diferente Exatamente. desse treino do Mamemimomu, né? Exatamente. E aí eles, olha quanto, e a professora também nessa perspectiva não vai treinar ali o A, depois o B, depois o C, não, queijo. Quando que numa sala tradicional, queijo já ia estar para aluno de 5 anos, né? Então, assim, não tem essa questão do mais fácil para o mais difícil. Então, são essas questões didáticas, né, que a professora está colocando aí. E aí, Fernanda, colocaram aqui, ó, a meia interpretação de dúzia das crianças, trabalhando o conceito de dúzia sem o conceito tradicional. Aí eu coloquei assim, nós precisamos ter a escuta sensível para deixar as crianças mostrarem seus conhecimentos, não é? Isso aí. Aí a Fabiana colocou, o interessante é que esse tipo de atividade leva as crianças à reflexão. Sim. Aí a Fabiana completou, é uma aprendizagem significativa. Sim, isso mesmo, Fabiana, reflexão. Porque ele associou. Peraí, se era vez, se antes eram 5 milhos e agora deveriam ser 6 bananas e o macaco falou meia dúzia, então meia dúzia são 6. Isso aí, Fabiana, é a reflexão que leva à construção do conceito ou do conhecimento. Perfeito. O mundo inventivo e Viviane, o mundo inventivo é uma ferramenta incrível para aprendizagem, muito divertido, muito legal esse trabalho. Muito bom. A Renata, a escuta sensível nos revela a lógica que as crianças estão construindo. Elas sempre buscam sentido no que estão fazendo. E aí, depois eles ficaram... essa trilha ficou, depois ela pôs na parede, aí botava no chão de volta. Eles ficaram muito ligados a esses registros, a essas trilhas. Só que a história não terminou ainda, porque terminou lá o final, né, o que ele ia fazer. Acontece que o verdadeiro final da história é que o Camilão, ele juntou aquela comilança toda e ele convidou todos os amigos que deram alguma coisa para ele. E fez uma festa. E eles ficaram enlouquecidos. Eles, nossa, então o Camilão é bonzinho, porque ele na verdade, ele não queria só para ele. Ele pegou toda a comida que ele ganhou e ele fez uma festa. E aí a autora segue. Eu também vou, levando 11 laranjas. Você quer ir? Você vai levar o quê? A Tamires, ela não leu Vai Levar 12. Ela só deixou isso no subentendido, né? E aí ela perguntou para eles, gente, quem quer ir na festa do Camilão? Eu, todo mundo, né? Então vamos fazer assim, eles estavam em roda, né? Contando, voltando, aí ela voltou na contação várias vezes, gente. E aí eles estavam em roda nesse momento, e ela falou, tá, então agora vamos fazer uma roda contando aqui da Pro. E estava do lado dela, não lembro agora quem era, você vai levar quantas? Porque a gente já, o esquilo deu 10 avelãs para ele. E você vai levar o quê? Ah, eu vou levar, aí falou o que ia levar. E você vai levar que quantidade? 11. Gente, e assim eles foram. Eles foram contando, desenhando e contando o que eles iam levar. Então, eu vou levar a Letícia, aquela que desenhou lá que estava com o desenho do Pum, ela botou 11 bolinhos. E assim, eu não tenho todos os registros aqui deles, mas, por exemplo, ó, o Bernardo não, esse aqui é o Bernardo. Ele levou 12 brigadeiros. E assim, na roda, eles foram falando o que eles iam fazer, que eles iam levar. Depois a professora organizou a turma nas mesinhas para eles desenharem essa continuação da história. Então, ó, a Amora levou 17 bombons, olha lá o 17 dela como é que tá. Então, olha só, ela explorou lá o número escrito, mas aqui ela já propôs o número o quê? Ela deu um espaço para eles colocarem o número na forma numérica mesmo, matemática, né? Com os símbolos, com os algarismos. Do Breno, ele fez o lápis, né? Parece também, né? Além dele fazer os bombonzinhos, ele fez o lápis. Né? Fez. E aí, e detalhe, você vai contar, são 12 brigadeiros mesmo. Foi aí que a gente ficou observando o quanto eles se preocuparam com a contagem.
E aí vai acontecer um episódio aqui na frente que a gente já vai discutir. Então, vamos contar. Realmente tem 12 brigadeiros, que ele falou. A Amora desenhou 17 bombons. O João desenhou 20... Essa aqui tem que contar para vocês, gente, porque o desenho não explica muito. São 20 torradas. Torrada de pão. 20 torradas. E aí a Tamires, eu lembro da Tamires perguntar para ele por que algumas torradas tinham esse emaranhado marrom e outras aqui, ó, essas aqui do cantinho, estavam amarelinhas. Aí ele falou que aquelas são torradas mais queimadas e aqui são as torradas menos queimadas. E aí, seguindo. Então, eles contam... Teve um registro que eu não consegui encontrar, gente, de uma criança foi o francês. Ele fez potes de Nutella. Ele tinha que levar, acho que era 24 potes de Nutella, uma coisa assim. E aí, eu sei que ele fez mais do que 24, depois ele foi riscando. Eu acho que tem aqui. Ah, não sei, eu tirei. Mas tinha de uma menina também que fez a mesma coisa, que ela contou, acho que 14, tinha que ser 13. Eles se preocuparam, a gente percebeu isso, eles se preocuparam muito com a contagem, para conferir se... Porque a história tanto é que ela fez um livro. Eu não sei se vocês conseguem me ver, gente, aí? Vocês me veem, Vânia? A gente te vê, sim. Todo mundo está te vendo. Ó, então, esse aqui é o material que ela fez, ó. Tá vendo? Ó? O livro do Camilão. Não tem as páginas do livro, que ela colou aqui, e tem as páginas das crianças. Então, esse livro ficou um livro da sala. Depois o livro foi para casa, cada dia da semana, ou cada 2 dias, parece, o livro ia para casa de um, aí tinha um dia para ler e trazia no outro. E eles contavam a história até o final. Então, era o final de cada amigo, era o que cada amigo levou para essa festa, e aí essa contagem tinha que estar muito certinha, por isso que eles cuidaram bastante para que a quantidade tivesse de acordo com o número que estava proposto lá na hora que eles estavam na roda, porque foi definido na roda. Então, era o 11 do lado da professora, aí o 12, 13, 14, 15, até completar todos os colegas. Mas, assim, vamos fundamentar essa prática agora. Fala. A Viviane tinha falado que a imagem ficou congelada. Para mim, está tudo normal. Veja, alguém mais está com a imagem congelada, coloca aqui, por favor. Agora, a Vanessa, ela colocou o seguinte: as atividades de linguagem e matemática podem ser desenvolvidas de modo mais atraente para os alunos, abrindo portas para um trabalho interdisciplinar. A atividade com essa história também deu oportunidade aos alunos de expressar satisfações e insatisfações, ideias, sugestões, opiniões e argumentações. Dessa forma, o professor contribui para a conscientização das crianças de seu papel como indivíduo e cidadão pensante e atuante. Que bacana, é isso mesmo, Vanessa. E a forma que a gente trabalha, né, o currículo, ele tem uma identidade do sujeito que a gente quer formar. Então, essa sala que proporciona a reflexão, esse ser pensante, a gente está formando cidadãos críticos. Agora, um ensino tradicional, que o aluno fica esperando, o professor, né, como se a gente tivesse uma concepção de um aluno com um receptáculo vazio, a gente forma seres passivos, né? Exatamente. Ó, eu achei aqui, gente, não sei se vocês conseguem, se eu não estou conseguindo mostrar. A Ana Luísa, ela era a quantidade 13, e aí ela foi desenhando cupcakes, ela ia levar cupcakes para a festa. E aí ela fez vários, e aí a hora que ela foi contar, ela viu que ela fez 14. Então ela fez um xizinho, e aí a Tamires perguntou: por que você riscou esse, Lu? Ela falou: porque eu só posso levar 13 cupcakes. Quer dizer, eles realmente estavam muito ligados na questão da quantidade. E depois discutiram essa questão assim: poxa, teve gente que levou cupcake, o outro que levou Nutella, e teve gente que levou cenoura, levou melancia, levou suco. Então, cada um foi falando. Aí a professora aproveitou, ela fez uma
ela organizou depois, num outro momento mais para frente, uma festa do Camilão, e aí eles tinham que decidir quem ia levar o quê, a quantidade que ia levar. Ela fez um piquenique, foi lá para fora na quadra, fez um piquenique com os meninos lá fora. Então, ela explorou realmente muito. O livro foi muito explorado em todos os sentidos, não só na matemática. Mas, claro que, para vocês verem como que uma ideia disparadora deu oportunidade para tanta coisa ser trabalhada, né? Então, por isso que eu falei assim, Vânia, eu queria tanto começar o encontro desse curso com uma prática assim que motivasse a gente, que mostrasse o quanto a gente pode realmente explorar e como é que eu ouvi esses dias, foi aonde? Foi aqui na UDESC, um professor falando assim, porque o ensino matemático devia começar na educação infantil. Aí eu falei, mas começa na educação infantil. Não é que devia, começa. E aí a gente vai fundamentar um pouquinho essa prática para vocês entenderem que tudo isso que a professora Tamires fez com a minha orientação também, mas tudo isso não é de forma, assim, foi intencional. E essa fundamentação parte dessa relação da conexão entre a matemática e a língua materna. Essa conexão que a gente tem que fazer, eu trouxe duas referências para a gente, que são referências nossas. Só um pouquinho, Fernanda, antes de você continuar, deixa eu manter aqui a interação com as pessoas. Fala. A Renata colocou, nossa, que prática rica de sentido e significado. Essa discursividade da sala de aula é fundamental. E a Lidiane falou, interpretação com a construção do conhecimento do aluno, através do conto e reconto, explorando a oralidade para a construção de números, associatividade na sala de aula. Agora, a gente também tem a intenção de mostrar que a matemática não é aquela matemática tradicional, né? Já ficou bem explícito aqui com esse início de curso, né? E esse professor, quando falou que deveria iniciar na educação infantil, talvez ele pensasse num treino, né? Igual aquelas escolas tradicionais que vão dando simulado no 9º ano, no 8º ano, no 7º ano. Gente, não precisa antecipar certas práticas, é só trabalhar o que é essencial para aquele ano de escolaridade, né? O fundamental é o que essa sala precisa. Então, 5 anos, ela precisa dessa fantasia, ela precisa de ir brincar, de fazer a festa do comilão. Então, não é fazendo um pré-vestibular com 5 anos que o aluno vai passar no vestibular. Não é essa a proposta, né? Então, quando esse professor lá da UDESC falou isso, eu acho que ele estava mais pensando nesses treinos do que num conceito. Você falou do treino, Vânia, eu me lembrei muito agora de um episódio, quando eu morava em São Paulo, eu dava aula na pós-graduação em psicopedagogia e educação inclusiva, e eu dava aula numa disciplina de alfabetização matemática. A turma lotada, muitos professores, tanto homens também tinha bastante, um grupo bem significativo. Aí tinha uma das minhas alunas que era professora de educação infantil numa escola particular lá de São Paulo. Um dia ela chegou para mim assim no intervalo, ela assim, professora, eu estou com um problema, preciso que você me ajude. Eu falei, o que houve? Vânia. Vânia é o nome dela, uma gracinha. Aí ela assim, eu falei, o que houve, Vânia? Ela falou, sabe o que é, professora? Eu estou desconfiada que eu tenho um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Eu falei, E o que você percebeu? Aí ela falou assim, não, porque a gente lá na escola, a gente faz treino. E a gente entrega... Aí ela mostrou o caderno. É um caderno com um quadriculado, assim, mais ou menos do tamanho de um post-it, assim, ó. Vários quadriculados desse. E dentro desse quadriculado, a criança tem que escrever o número que a pessoa dita. Sei lá como é que era a atividade. Aí ela falou assim, ele não consegue escrever a idade dele. Aí eu perguntei, qual é a idade dele? Ela falou, 3 anos. Aí eu falei, dificuldade de aprendizagem? Falei, minha linda,
quem tem dificuldade de aprendizagem somos nós adultos, porque ele tem 3 anos, ele não vai conseguir escrever num quadradinho desse tamanho um número que ele nem reconhece. Olha o nível, Vânia. As escolas em São Paulo, a partir de 3, 4 e 5, já tem livro, apostila. E ela estava assim, triste, porque ela falou, Fernanda, eu tenho que dar conta dessa apostila. Como é que eu vou fazer isso com uma criança, com crianças de 3 anos? Aí eu contei, isso foi em 2018. Aí eu levei o livro do Camilão para ela ver. Ela ficou encantada. Professora, posso copiar? Eu falei, por favor. Mas não com os de 3, tá? Com os de 5. Que com 3 você não tem que fazer isso, não. Com 3 é outra história. Mas olha como isso é sério. Isso é muito sério, Vânia. A gente não tem ideia dessas práticas, como é que elas andam por aí. E aí, depois, a gente não gosta de matemática, mas não é o problema da matemática, né? O problema de como foi trabalhado, não só matemática, às vezes a gente não gosta de língua portuguesa, a gente não gosta de física, a gente não gosta de biologia, porque elas são disciplinas apresentadas sem uma compreensão de quem está participando do processo, né? Pronto e acabado. Então, é daí que a gente mata muitos cientistas, muitos biólogos, futuros biólogos, historiadores, é na nossa forma de ensinar, gente. Então, não é só em São Paulo, não, viu, professora Fernanda? Que não, tem esse episódio, não, eu sei que está espalhado por aí. Mas eu contei esse episódio porque acontece, porque foi comigo diretamente, né? Mas está espalhado, de fato, por isso que eu digo. A Renata colocou, não devemos reduzir o trabalho inicial com as crianças ao treino de letras e números, com certeza. Exatamente, com certeza. Então, por isso que eu penso que esses nossos encontros das práticas que a gente faz lá nas terças-feiras, à noite, né, que a gente tem feito, isso a gente tem que divulgar muito, a gente precisa realmente compartilhar boas práticas para que as pessoas aprendam. Né? Porque você vê a angústia dessa minha aluna, que era professora, né, que é professora, e que precisava de ajuda, porque a escola estava exigindo dela que ela fizesse algo que as crianças não estavam naquele nível, naquele momento. Não era momento para isso. Crianças de 3 anos e meio para 4 não tem que ficar fazendo isso. Mas tem bom, gente, tem vestibulinho do infantil para o 1º ano. Tem muitas escolas em São Paulo que tem vestibulinho, tá? Fernanda, olha, quando eu estou lendo aqui os comentários, a gente tem várias pessoas também no Facebook, né? Como a Luciana e outras pessoas, tá certo? A gente precisou dividir hoje, gente, em 2 turmas, não que a gente quis incluir todo mundo. E uma forma de incluir todas as pessoas que fizeram a inscrição, que a gente teve, os 40 primeiros inscritos estão aqui no RNP. E as outras pessoas que ficaram, né, depois dos 40 primeiros inscritos, essa sala ela tem um problema, ela é projetada para mais de 75 pessoas, mas quando a gente coloca aqui na a RNP, ela transfere automaticamente para o YouTube. Só que a gente preferiu fazer essa transmissão para o Facebook, por isso que tem 2 grupos hoje aqui, tá certo? E aí a gente vai ver, no final desse encontro de hoje, como que a gente vai acolher todas essas pessoas que estão participando dessa primeira aula inaugural, tá certo? Então, assim, não tenham... O nosso grupo é super inclusivo, mas é para facilitar e não travar aqui na RNP, que a gente sabe que essa plataforma, ela tem esses problemas de travar quando fica muito cheia. Então, por isso que a gente dividiu em 2 turmas, tá certo? Mas não se sintam fora, não. Vocês estão dentro, sim, e a gente está gostando dessa participação, tanto aqui de quem está colocando no bate-papo aqui da RNP, quanto das pessoas do Facebook, tá certo? O nosso coração é enorme, né? É um coração de mãe, assim, né? Enorme, né? E a gente... Aqui outro comentário do Facebook. Diz a Andréia Serpa, não há texto sem contexto, precisamos explorar o contexto.
Que bacana, Luciana. Isso aí. Então, a gente está vendo várias pessoas, assim, é bacana esse conhecimento que vocês estão trazendo, né, da prática de sala de aula, com conhecimento teórico também, então, o olhar, né, através de outros autores também, é bacana, é fundamental para essa interação. Eu sei que a gente vai repensar em setembro, em agosto ainda, o último de agosto ainda vai ser ainda pela RNP, mas em setembro a gente já vai poder estar usando uma outra plataforma mais interativa. A Viviane, o grande problema da matemática está na transposição dos saberes. Eu vivo isso na pele com meus filhos. Inclusive, eu sempre tive grandes dificuldades, tive que reaprender novamente o básico, pesquisar para ajudar nas deficiências de aprendizagem deles. Que bom que ela persistiu, né? Porque tem tanta gente que desiste, né, Vânia? Eu fico triste, bem triste, quando eu ouço esses relatos, mas que bom que a Viviane conseguiu força para seguir, avançar e se dedicar e desconstruir essa ideia da matemática como algo que é inacessível, né? Eu acho bem importante isso. Isso é bom para a gente saber. E esse grupo tem esse intuito, né, gente? Quando a gente propõe essas atividades, né, dessa conversa com a prática dos professores, a gente vai percebendo que essas professoras também, a princípio, não gostavam de matemática, e hoje tem uma prática super bacana de matemática, mas que tiveram apoio da formação continuada, né, se aproximaram de grupos de pesquisa como o nosso, tem vários grupos de pesquisa no Brasil, que também fazem esse movimento, né, particular ou público, mas que tem esse movimento. Mais comentário aqui, da Luciane. Estou muito agradecida de me deixarem de estarem aqui, feliz demais, do Facebook. Pelo Face está bem melhor, eu prefiro pelo Face, a Adriana Oliveira falou, né? E só dando uma pequena... Sinto-me acolhida. Que bom, Luciane. A ideia é sentir todos esse acolhimento nosso. Agora, eu vou pedir para quem que está aqui na RNP e no Face também, vocês colocaram o formulário, né, gente? Mas aqui, do levantamento da Alessandra, eu vou precisar fazer a leitura da chamada aqui, ó. Maria Angélica, Yamin, Bianca, Fabiana, Selma, Rosane, Lidiane, por favor, assine esse formulário de presença aqui, ó, vou colocar de novo aqui para vocês fazerem o favor de assinarem a lista de presença desse formulário, tá certo? Que a gente não conseguiu, tá? Coloquei aqui para vocês, e a Letícia colocou lá no Face, né, Letícia, para assinarem essa lista de presença, é fundamental para a gente. É interessante, né, mesmo a gente estando assim distante, né, mas eu já estou sentindo assim um aconchego, uma aproximação das pessoas, né? Eu também. A Fernanda colocou aqui, ó, minha educação básica foi muito defasada, não me sentia preparada para dar aula de matemática, mas eu não quero errar com meus alunos como um dia erraram comigo, por isso busco minha formação contínua, isso mesmo. Eu acho que esse processo, Fernanda, de autoformação, da gente ir sempre buscando, né, as meninas aqui do grupo que já estão cansadas de escutar essa história, mas, por exemplo, já pensou se a gente chega no hospital com Covid e o médico fala assim, eu não fiz esse curso de Covid, então volte para casa, né? Volte para casa. Então, a gente na sala de aulas, muitas vezes, a gente não sabe, mas a gente tem que buscar essa formação contínua mesmo. E a gente parte dos nossos conhecimentos prévios. Então, eu vou fazer sempre, né, quando eu orientava professoras, eu sempre partia dessa questão. Como que você fazia? Então, vamos fazer dessa forma, porque é dessa forma que a gente conhece. E vamos buscar melhorar, fazer cursos, mas é assim, né? A Vanessa Breia fala uma questão, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, assim, na pandemia a gente está nessa situação, né? É que agora está exacerbado
essa situação de que a gente tem que trabalhar na urgência, mas a gente sempre trabalhou na urgência, como o Chão falava, né? O Donald Chão falava isso muito. O comentário do Facebook, da Cláudia, nos mostra novos horizontes, nossas formas de partilhar. É isso mesmo, a gente está aberta para esse compartilhamento. A Luciane, do Face. Eu fico muito feliz de ver o chão da escola na academia, essa relação é tão importante. É porque o nosso grupo, ele veio do chão da escola, né? Eu trabalhei mais de 10 anos na educação básica, né? Eu fui professora, eu não fiz essa apresentação, mas eu fui professora de 2 anos até o normal, né? O curso normal no 2º ano. Então, eu passei por várias. Só pulei o Fundamental 2, o ensino médio no curso normal, mas o Fundamental 2 eu pulei, viu, gente? Mas a minha prática é infantil e ensino fundamental, né? Por isso que esse grupo foca nesse segmento de ensino fundamental, que é da minha experiência enquanto professora. Por isso que a gente, a Letícia, da Luciane, ia dizer isso, professora Vória, né, que essa relação é muito importante mesmo, da gente estar no chão da escola, temos que fazer a diferença, esse é meu foco. Porque, gente, esse saber experiencial nosso, de professores que está no chão da escola, não é reconhecido. São poucos os grupos de pesquisa, né, das universidades que reconhecem. Mas a FFP, lá o nosso programa de pós-graduação, ele tem essa característica de reconhecer esse saber da experiência. Tem grupo que trabalha com as narrativas docentes. Então, é o reconhecimento desse saber docente nosso, que está no chão da sala de aula. Eu falo nosso porque, como a gente faz pesquisa junto com professoras, eu continuo, mesmo que agora um pouco à distância, né? Mas até o ano passado, a gente estava indo às escolas, né? A Elvedina, verdade, trabalhar na urgência e sob pressão é comum nas escolas do município, onde faltam recursos e sobra criatividade. E agora, mais ainda nessa pandemia, né, que a gente está chamado a atuar nessa criatividade. E é interessante, eu gostaria que vocês colocassem aqui no bate-papo também, ou se quisesse agora abrir o microfone um pouquinho para falar, né, é que, até então, com essas políticas de educação, a gente recebia aquelas apostilas, o professor não sabia, né, tinha aquela concepção, né, entre aspas, que o professor não sabia, precisava de apostila pronta, tarará. E hoje, na pandemia, como que essa autonomia docente, ela veio à tona, né, e não pode ser segurada, abafada por esses gestores públicos, né? Eu gostaria que vocês comentassem aqui, se pudesse, quisessem, né? A Kelly, ajudando meu filho com o dever de casa, ele me falou que eu não sabia, pois a professora não ensinava assim, e só a professora dele sabia ensinar. Isso é coisa de criança mesmo, né? Eu já passei por isso, sendo a coordenadora da escola que meu filho atuava, imagina. Fui pedir à professora que ela me ensinasse da forma que ela ensinava em sala. Foi a forma que encontrei para ajudar meu filho com uma linguagem que ele conseguia entender. Isso mesmo, porque é bem bacana, esses meninos de 6 e 7 anos, a gente não é mais o super-herói deles, né? Quem sabe tudo para criança de 6, 7 anos é a professora dele. A Luciane do Feitz, a educação básica precisa muito de ajuda. Temos muitos professores querendo fazer, mas não sabe como. Gratidão a este programa. Luciane, uma outra pesquisa que eu desenvolvo sobre o papel do coordenador pedagógico no trabalho de formação com os professores é outro viés de uma boa pesquisa, porque a gente quer fazer, e não tem uma formação, e nunca consegue dar tempo, né? Porque nós, enquanto coordenadores pedagógicos, a gente é atropelado pelas questões burocráticas na escola, e a formação, às vezes, vai ficando de lado, né?
Tem mais bate-papo, olha. A Cláudia, do Face, realmente, tudo começa na educação infantil Fundamental 1, muita responsabilidade. A Vanessa, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Hoje vejo que grande parte dessa dificuldade teve origem na forma irrelevante que a disciplina me foi passada. Na minha prática de sala de aula, procurei desmistificar a matemática como um bicho de 7 cabeças e propor atividades mais significativas, lúdicas e relacionadas à realidade dos alunos. É um prazer enorme ver hoje em dia meus alunos gostando das aulas de matemática. Encontros e projetos como este, desenvolvido pela professora Vânia e Alessandra, têm me ajudado muito a aprimorar minhas práticas e agregar saberes. Muito grata por estar aqui. A professora Vanessa, ela teve numa roda de conversa nossa, né, do projeto de extensão, e realmente os alunos dela amam a matemática, que a gente viu, né, ela apresentando a atividade da sala de aula com os alunos, né, muito bacana. E aí, Fernando, você quer continuar? Vou continuar? Lidiane, eu vou colocar a da Lidiane e aí você continua. Agora, as aulas remotas, estou me preocupando com os alunos, principalmente com os meus. Temos material de apoio, mas tenho que desdobrar para ajudar meus alunos. Está muito difícil, gente, principalmente para os pequenininhos, né? Eu acho que é mais difícil quando a criança ainda não se apropriou da linguagem, né? Para fazer sozinha, ela precisa de um adulto para mediar, né? Vamos lá, Fernanda. Tem dois, tudo tem sempre os dois lados, né? Os pequenos não têm a linguagem ainda, né, a leitura desenvolvida e tal, tem mais dificuldade, mas em compensação, os de anos finais não conseguem pedir ajuda para ninguém, porque ninguém entende o conteúdo deles. Eu estava ontem falando com professores de anos finais lá do Piauí, e eles dizendo que a família não consegue ajudar porque fala, eu não sei essa matemática de 7º ano, de 8º ano, de 9º ano, não vou te ajudar. Não posso te ajudar. Então, está todo mundo com dificuldade, essa é a grande realidade. A gente precisa encontrar as estratégias e determinar o que é de fato essencial nesse momento, né? Isso é o mais importante, aí a gente consegue avançar. Mas então, voltando, meninas, para a gente fundamentar toda essa prática que a gente conheceu agora, nós trouxemos duas referências, que são referências teóricas do nosso grupo de pesquisa. Uma delas é o grupo, né, da professora Kátia Smolli, com a Patrícia Cândido, com a Renata Stancanelli, que são pesquisadores da área de educação matemática há muitos anos, e esse livro aqui, ele é um livro, ele é de 94. Tá? Eu tenho ele aqui, eu comprei ele na época que eu estava na FFP, na minha graduação. Então, eu tenho ele desde então. Ele chama Era uma Vez na Matemática, uma conexão com a literatura infantil. Uma das coisas que a Kátia, a Patrícia e a Renata colocam nesse texto para a gente é que foi o que uma das meninas comentou aí. O leitor volta, então a criança volta ao texto muitas vezes para acrescentar outras expectativas, outras percepções, outras experiências, e aí, dessa forma, a história vai contribuir para que eles aprendam e façam matemática. Isso aqui eu quero fazer até um parênteses. Fazer matemática é uma coisa que a gente não aprendeu. Eu posso me incluir nesse grupo, nós nunca fizemos matemática. Nós sempre assistimos aulas de matemática. Agora, fazer a aula é diferente. Que é o que aconteceu com essas crianças da professora Tamires. Eles fizeram a matemática, exploraram lugares, características, acontecimentos naquela história, o que permitiu a eles que algumas habilidades matemáticas e de linguagem se desenvolvessem juntas, como foi o caso do meia dúzia, né, como uma professora aí colocou. Não precisou dizer o que era conceituar dúzia, falar de metade, falar de meia dúzia, não. Foi uma questão apenas de associação à lógica da contagem da sequência numérica. Foi o que a criança fez. Né? Enquanto eles leem, enquanto eles escrevem e conversam sobre as ideias matemáticas que vão aparecendo ao longo da leitura. Então, é nesse contexto que a conexão da matemática com a literatura aparece.
Então, não foi... às vezes a gente fica preocupado em criar um contexto para aquela situação, para que aquele conceito apareça, né? Mas quando é assim, não tem muito significado. De fato, só teve, porque a professora conseguiu planejar, organizar e permitir às crianças essa ação de fazer a matemática e não só de ouvir a história e ela dizer a sequência, porque muitas vezes a gente vê isso, né? A professora tem até o livro, tem um recurso, mas ela conta a história e ela vai contando tudo que tem na história. Ela não dá a oportunidade das crianças de pensarem, de investigarem, de ficarem curiosas, de criarem suas hipóteses. Então, isso tudo faz parte desse fazer matemática que a Kátia e a Patrícia e a Renata estão colocando aqui para a gente. E uma outra referência, que também nós temos, que é o Nilson Machado, que ele vai falar dessa relação impregnada entre matemática e língua materna. Ele fala o seguinte, tem esse livro dele, eu pus aqui os livros para vocês poderem depois, quem tiver interesse, né, em fazer a leitura, são livros que eu recomendo a leitura, não são livros complexos, de uma leitura densa, não, mas o Nilson, ele fala que entre a matemática e a língua materna, existe uma relação de impregnação mútua. E esse termo ele é muito profundo, né? Porque impregnação é porque está muito relacionado. E ao considerar esses dois termos, se a gente pensar nesses dois termos, matemática e língua materna, como componentes curriculares, essa impregnação vai se revelar com um paralelismo de funções, porque essas funções são complementares. Ele fala nesse livro, em uma parte mais à frente, que a matemática não tem uma linguagem própria. Ela não tem uma oralidade própria. Eu preciso da minha língua materna para me comunicar matematicamente. A gente faz uso, né, da palavra. Então, por isso que a criança confunde quando um dia, lá no 3º ano, ela descobre que o resultado da multiplicação é um produto. E ela passou esses 9 anos da vida dela ouvindo que o celular é um produto, né? Que a garrafa de água é um produto, e aí, de repente, essa palavra produto se refere a uma outra função, que é um elemento da matemática. Então, por isso que ele fala que essa impregnação passa por um paralelismo de funções que desempenham uma complementaridade das metas que perseguem. Quer dizer, não dá para separar a matemática da língua materna. Então, ele fala que é necessário que a gente reconheça a essência dessa impregnação e pensar nisso como fundamento. Não partir do óbvio. Todas as questões de linguagem para a matemática precisam ser discutidas, analisadas, investigadas, tem que ter hipóteses das crianças para que elas avancem nessa aprendizagem. Então, é muito importante que a gente garanta a eles essa relação entre a matemática e a língua materna. Então, são esses dois autores que fundamentaram essa prática e que nós, no Grupo Trivértice, também usamos como referência para as nossas pesquisas. Aí eu tenho 4 perguntinhas, que agora eu quero ver o chat aí bombando. Gente, me fala, porque eu vou ficar curiosa, vou ter que pegar o meu celular aqui para olhar. Antes de você, só um pouquinho, a Cláudia... tivemos outros comentários enquanto você estava falando, né? A insubordinação do Face, a insubordinação criativa está presente na sala de aula, na rede pública de ensino, com certeza. Coisa né? boa. A Cláudia Portela, que trabalho maravilhoso, fiz um projeto de matemática na educação infantil com base na história do João e o pé de feijão, do infantil 4 e 5. Que lindo. As crianças viraram detetives de gigantes e tudo era registrado. Ao final, tivemos um evento de lançamento do livro de registros de cada criança com a presença da família. Maravilhoso isso. Foi incrível o resultado. Tanta aprendizagem da matemática e motivação para os pequenos escritores. Então, é isso, né, Cláudia e colegas? A criança pode pensar que está brincando, mas tem uma intenção sua do trabalho. E é isso mesmo, o bom trabalho é aquele que a criança fala, eu brinquei o dia inteiro hoje, mas na escola. Né? O bom trabalho é esse, né?
Porque a criança está na fase infantil, a gente tem que trabalhar com essa fantasia, faz parte do mundo dela. A do Face também. E é uma pressa tão descabida, porque a infância é um período tão curto, não é? E as pessoas querem correr com isso, então querem que eles, com 4, 5 anos, já saibam ler, já saibam escrever. É uma pressa para algumas coisas que realmente é muito descabido, não faz sentido. Realmente mostra, então, o desconhecimento mesmo, né? O não saber como é o desenvolvimento, como se dá o desenvolvimento da criança. Aí que entra a psicologia, né? Aí que entra o nosso conhecimento de psicologia forte, né? Aqui no Face também. Gratidão pela indicação de leitura. Adorei esse assunto. Sou tão fã da língua materna que estudar matemática através dela vai facilitar para mim. Que bacana, Luciane. A gente tem muito desse trabalho, tem linhas de pesquisa nesse trabalho, língua materna e matemática. Do Face, aqui o Pequena Biografia. Eu não estou lendo as biografias, tem outra professora do ensino fundamental, a Laudicena, e orientadora pedagógica de Nova Iguaçu. Que bacana! Nós já chegamos lá em Nova Iguaçu, chegamos em Paracatu, né? Lidiane. Aparecida. Fui uma aluna que estive em uma instituição privada de renome em minha cidade, na formação primária e secundária, onde o ensinamento de todas as disciplinas tinham como proposta decoreba, memorização. Inteligência, à época, era ter boa memória. Como nunca fui boa de memória, era uma aluna fraca para mediana. Sabia, porém, não compreendia. Sábia, porém não compreendia. Quando passei em um concurso e diante de uma explicação de uma professora colega sobre o reagrupamento nas contas de adição, fui entender o porquê de subir o número para a dezena. Pode parecer absurdo, mas é fato. Ainda aprendendo a todo momento ao longo dessa caminhada. Aparecida, a gente está junto com você nessa caminhada. Se a professora é aquela que nunca desiste de aprender. Eu sempre ainda aprendo quando vou lá e pergunto para a criança uma estratégia. E eles olham para mim e falam assim, como, né, que você não sabe essa estratégia ou essa forma de pensar? A gente não sabe tudo, né? O Paulo Freire já falava isso, é esse estar sendo constante nosso, que faz parte da nossa aprendizagem enquanto educadores, né? Não se sintam assim. Hoje, a gente tem um Winchesterzinho que guarda tudo, então esse que é bom de memória não vai servir mais para a sociedade do século XXI. O século XXI exige seres pensantes, né? Tudo que é muito rotineiro, a gente está sendo tomado pela inteligência artificial, por coisas de tecnologia. Então, está exigindo nós, dos cidadãos, essa reflexão, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais para a gente ficar só na memória decoreba. Isso é do século XVIII, quando a gente não tinha um computador, não tinha um Winchester, tinha pouco acesso aos livros, mas hoje o acesso à informação é tão grande que não cabe. A gente tem que saber relacionar essas ideias, né? Eu acho que o Cortella tem um livro, que eu tenho ele aqui, que eu gosto muito, chama A Era da Curadoria. Ele fala isso junto com o Gilberto Dimenstein. Ele fala sobre isso, né? A Era da Curadoria. Acabou essa história de ter que memorizar. O que importa agora é saber o que importa. Então, quem vai avançar são aquelas pessoas que têm essa amplitude do olhar para saber o que é essencial. A gente está vendo isso agora. Peraí, estou em pandemia. O que é essencial para a minha turma agora? Adianta eu ter todas as informações lá saber decorada, todas as habilidades, por exemplo, da base? Não adianta. Agora eu tenho que saber o que é essencial. E para saber o que é essencial, eu tenho que ter conhecimento. Não adianta eu querer fazer isso de orelhada, como dizem, né? Então, é necessário esse desenvolvimento dessa curadoria, de saber selecionar o que é necessário, o que é importante, o que eu preciso naquele momento. Não acabou. A Vânia tem razão, é isso aí, esse negócio de... Aqui no Face,
colocaram, senti falta da referência da Constance Camille, reinventando a aritmética, a criança e o número. A gente vai abordá-la assim. Calma. É porque para essa aula de hoje foram esses dois. Ela faz parte do nosso repertório, né? Aí a Aparecida completou, o importante é se predispor a aprender. Quem foi que falou, Vânia, quem foi que falou da Camille? A Laudicena de Castro. Ela está acompanhando. Você está me vendo, Laudicena? Tá aqui, tá, ó. Com certeza. Calma aí, ó. Vai chegar a hora. Já tá na mão aqui, tá? Só. É porque não cabe tudo em 2 horas, gente. A gente tem a vontade, né, de sair falando tudo que a gente tem vontade, que a gente está estudando, pesquisando. Mas tá. Eu acho até que a Alessandra compartilhou que tá naquele. No folder? No folder não tem as referências? Eu acho que eu pus as referências lá que a gente vai usar. Eu acho que sim. Eu lembro que a gente colocou assim, agora eu estou em dúvida. Não lembro não, gente, estou em dúvida. Mas eu lembro que tem uma lista dessas referências. Mas então, eu tenho 4 perguntinhas para vocês aqui, para agora, tá? Para a gente pensar agora. Que tem relação com o que a gente escutou, né, dessa história dessa turminha, que tem a ver com as experiências de vocês, que estão colocando aí no chat, e tem a ver com essas referências teóricas que a gente trouxe aqui. Então, que hipóteses envolvendo a matemática e a língua materna essas crianças podem ou devem ter feito para continuar essa história? Que conhecimentos elas podem ter mobilizado para resolver o que era proposto pela professora? Que estratégias didáticas ela utilizou nessa proposta? E, por fim, como é que as crianças constroem as primeiras noções de números? Isso aqui eu estou colocando agora, assim, de uma vez só, mas a gente vai destrinchar isso no nosso encontro, nesse curso, né? Então, tudo que está aqui nessas perguntas, a gente vai trabalhar nesses 6 encontros que virão pela frente aí, tá certo? Só que para isso, bom, eu trouxe aqui uma imagem de novo deles, mas para a gente pensar, teve contagem, falando da matemática exclusivamente, teve contagem, teve sequência numérica, teve quantificação, teve comparação, teve inclusão hierárquica, teve leitura e escrita, e esses conceitos todinhos aqui, que a professora que falou da Constance Camille deve conhecer praticamente todos eles, se ela é uma leitora da Camille, com certeza ela conhece esses conceitos, a gente vai trabalhar isso aí a fundo nessa mesma perspectiva. O trabalho em todos os encontros vai partir de situações práticas, porque a gente não quer descolar uma coisa da outra, mas a gente vai avançar também na fundamentação teórica desses conceitos, tá certo? E para isso, nós precisamos de algumas reflexões, que eu vou pedir a vocês o seguinte. Agora, eu quero ajuda, Vânia. Nós temos 7 perguntas aqui, e eu queria ver como é que a gente faz, Vânia, se a gente distribui para cada uma e depois faz os grupos ou não. Eu acho que com a lista de presença, a gente envia, porque eu fiz um curso uma vez que as professoras enviavam para a gente por e-mail. A gente tem um e-mail, né, Alessandra? Por favor, fale aqui com a gente. A gente tem um e-mail de todo mundo, e aí a gente divide as pessoas que estão aqui, sim. Então, a gente tem um e-mail, a gente vai enviar essas questões por grupos. Aqui, deixa eu só explicar. 29... Deixa eu só explicar para elas qual é a proposta, para elas entenderem. Então é o seguinte, pessoal, nós temos 7 perguntas aqui, que são 7 perguntas que vão nortear o nosso encontro do dia 27. Isso tudo aqui vai ser trabalhado no dia 27, mas eu não queria que a gente chegasse lá sem refletir sobre isso. Como nós não estamos juntinhos, né, então a gente não vai ter esse tempo para trocar. Mas a minha ideia, então, a nossa ideia, na verdade, foi o seguinte: dividir vocês em grupos, ou cada uma vai receber, cada uma fica responsável por pensar em uma dessas perguntas, nas respostas para uma dessas perguntas. Então, por exemplo, é importante que os alunos aprendam a sequência numérica, oral e escrita? O que você pensa sobre isso? Fernanda, eu vou dar uma pesquisada, porque eu tenho umas ideias, mas eu acho que eu não estou muito certa.
tudo bem. Pode pesquisar, pode... Não é nada, não precisa produzir texto, não é nada disso. É uma coisa simples, pega seu caderno aí de anotações e coloca ali. Mas cada uma de vocês vai pensar em uma pergunta, tá bom? Então, a tarefa para o dia 27 é essa. Cada uma de vocês vai receber, então, uma dessas perguntas e a sua tarefa vai ser pensar, refletir sobre ela e propor uma possível resposta que você entenda que seja. Então, quando é que as crianças aprendem numeração escrita? Como fazer os alunos evoluírem em suas representações? Até que número devemos ensinar na educação infantil? Saber a sequência numérica oral é o mesmo que contar? Então, são perguntas que vão fazer vocês pensarem em algumas situações, em algumas ideias, em alguns conceitos, que aí nós vamos pegar o que vocês trouxerem no dia 27. Então, Mas, Fernanda, a gente vai colocar uma data de 24 para a gente ter como trabalhar com isso, né? Para a gente pensar a estratégia. Claro. Né? Vocês podem postar isso no nosso grupo do Facebook, não é? Isso. Isso. Aí posta lá, põe a pergunta e põe a sua resposta. E aí a gente vai trabalhar em cima dessas respostas de vocês, que a ideia, como não tem a interação, que a gente não está junto, nós estamos criando formas de interação. Essa é uma delas. Então, nós queremos ouvir vocês, mas o número é grande, a gente não dá conta de abrir o áudio para ouvir todo mundo. Então, mandem para nós essas ideias de vocês, o que vocês pensam. Lembrando, não precisa trazer nenhuma teoria, se quiser, pode, mas não precisa. Pode ser apenas uma opinião sua ou algo da sua prática que vocês querem compartilhar e é o entendimento que vocês têm daquela pergunta que está sendo feita, tá bom?